Retornando ao programa Mais Saúde, que hoje é a continuação da semana passada, nós estamos aqui no 11º Congresso Internacional de Nutrição Funcional e cá estou com um dos palestrantes, um dos meus favoritos, com licença, e que está nos dando dicas incríveis sobre saúde. Murilo, intestino, fala dele. Bom, vamos lá, né? Esse é o tema e o tópico em que eu sempre sou convidado para os congressos, né? Acho que tenho dedicado aí um pouco dos meus longos anos de estudo para esse tópico que é o intestino. Hoje nós temos evidências magníficas de intestino. Tem um artigo publicado em 2015 em que os autores conseguiram associar a depressão e ansiedade com uma alteração do intestino. E aí, então ontem para deixar isso bem claro para os nossos palestrantes, eu falei que talvez aqueles jargões populares estejam totalmente corretos. De que o indivíduo, quando ele não vai ao banheiro, ele está enfesado. E isso agora tem evidência científica. A raiva, a ansiedade, a depressão, os distúrbios neurológicos têm relação, sim, com o funcionamento intestinal. E talvez o constipado, que é aquele dito enfesado, ele realmente seja com um distúrbio de comportamento. E a diarreia também leva a isso. Então nós temos assim, alterações intestinais que influenciam no quadro de ansiedade, depressão e irritabilidade. Então eles conseguiram, nesse artigo de 2015, eles conseguiram prescrever probióticos para um grupo de homens, e nesse grupo eles fizeram testes de ansiedade antes do uso de probióticos e depois repetiram os mesmos testes. E nesse teste de avaliação de ansiedade e depressão, todos os sujeitos submetidos ao teste, eles apresentaram um nível de ansiedade e depressão alto. Claro que isso é muito normal do cotidiano. E após 8 semanas de tratamento com probióticos, eles diminuíram mais do que 50% os valores dos testes de ansiedade e depressão, mostrando que talvez tenhamos aí um grande suporte para melhorar a capacidade de ansiedade e irritabilidade das pessoas. E aí então, como levar isso para a mesa do nosso telespectador e também do nosso paciente? Eu acho que quando a gente tem um estudo desse, ele está me dizendo que melhorar a microbiota através de um probiótico é uma estratégia, mas não é única. E eu preciso trazer isso para a minha realidade, que é a realidade brasileira. E como fazer isso no Brasil? Comendo comida, comendo raízes, comendo fruta. E aí eu tenho uma missão nesse mundo que é defender a fruta. E não defender a frutose isolada. Talvez isso seja um grande problema. Separar o açúcar da fruta. Mas comer a fruta, Deus fez tudo certo. Ele colocou um monte de fibra solúvel junto com esse açúcar para que você consuma ele junto. Então, se você vai tomar um suco, que você coloque dentro de um liquidificador a fruta com água, e aí você liquidifique isso e não penere. Coma junto com as fibras. Eu acho que isso faz com que module a microbiota intestinal, o intestino passa a funcionar, diminui a irritabilidade. Então, assim, comer fruta de verdade é fundamental. E também é fundamental que tenhamos uma fonte de ingestão de micro-organismos. Esses micro-organismos ou vêm de alimentos crus, então é importante que 2 ou 3 vezes na semana você tenha obrigatoriamente a ingestão de algo cru, ou seja, fruta ou vegetais. E que se conseguir colocar isso todos os dias, é magnífico. Em algum momento do seu dia, comer um alimento cru, porque isso aumenta a oferta de bactérias que vem nesses alimentos. E a gente tem também a opção de comer alimentos fermentados em casa. Dá para fazer chucrute, você pode fazer um fermentado de repolho, você pode fazer um fermentado de outros alimentos, mas que você coma esses alimentos, como brócolis, couve-flor. O brócolis, ele estraga tão rápido porque ele tem vida. Então, assim, quando a gente consome ele, a gente não está vendo, mas a gente está ingerindo milhões de micro-organismos. Então, por mais que a gente dê um abrandamento, e aí eu gostaria de falar muito sobre esse abrandar. Quando a gente pensa em brássicas ou crucíferas, que são esse grupo de alimentos do repolho, do couve-flor, do brócolis, da couve propriamente dita, é importante que a gente coloque no vapor por 120 segundos.
São 2 minutinhos. 2 minutinhos para inativar algumas enzimas que podem não fazer bem e ainda diminuir a biodisponibilidade do óxido nítrico, que é um componente não desejado. E aí você vai ter só o benefício. Então, esse pequeno abrandamento, ele não diminui a carga microbiana, ele apenas abranda os micro-organismos, mas ele não inativa, e esses fragmentos microbianos ficam atuando no intestino. Então a gente tem muitas estratégias nutricionais de dar qualidade de vida. E aí não poderia deixar de falar do consumo indiscriminado de aditivo alimentar. Acho que isso é o grande problema, os aditivos alimentares, os conservantes alimentares. E aí eu penso que quanto maior a vida de um alimento, menor a de quem come. Infelizmente, quanto maior o prazo de validade de um alimento, mais conservante ele tem e menos vida quem o consome terá. Então acho que não vale a pena o consumo indiscriminado de suco de caixinha com conservante, com metabisulfito, com aditivo alimentar para dar vida de prateleira. Eu acho que essa vida de prateleira, fazer rancho e guardar tudo dentro de casa sem ser na geladeira, tem que ter algum conservante lá que faz ele estragar. E dentro desses poluentes orgânicos estão os agrotóxicos. O que o organismo faz? Esses autores, eles justificam que todas as toxinas vão para o fígado. O fígado tenta se proteger, porque ele não pode ficar intoxicado. E uma das vias de proteção hepática é a produção de gordura, de lipídio. E aí você armazena uma gordura com toxinas. E em um determinado momento você resolve diminuir a quantidade de gordura, porque aquilo esteticamente para você não é legal. E aí o grande alerta desses pesquisadores é: o que virá agora para a sua circulação sistêmica? Às custas dessa gordura que foi armazenada como forma de proteção do fígado. Ou seja, o seu fígado vai ser novamente agredido por essa toxina. E o grande problema é que nesse momento você está fazendo uma restrição de nutrientes. E nessa restrição de nutrientes faltam cofatores para o fígado jogar esse componente para a urina ou para as fezes, ou até mesmo pelas glândulas sudoríparas. E aí nós temos aí disseminado de que o corpo desintoxica. Ele desintoxica, mas às custas de quê? E qual será o equilíbrio do organismo utilizando uma gordura contaminada? Será que esse não é o momento de você dar nutrientes para fazer uma detox? Com certeza. Então, assim, eu tento desmistificar aquilo que é falado de forma errada. E isso foi falado na televisão, que o corpo limpa sempre pelo fígado. Sim, o corpo limpa pelo fígado, mas às custas de quê? Então, quando a gente utiliza essa gordura como fonte de energia, e é uma gordura tóxica, é fundamental que tenhamos uma suplementação de alimentos que tenham vitaminas e minerais e também de componentes de aminoácidos para garantir essa eliminação. E é importante que saia da inércia, que você não fique parado, porque se você ficar parado, essa gordura fica sendo utilizada e o seu corpo não otimiza a glândula sudorípara para jogar para fora essa toxina. Então você não pode ficar parado, você tem que ter uma atividade mínima. E aí tem um artigo publicado em 2015, também no JAMA, que diz o seguinte, que você deve praticar pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. 150 minutos é muito pouco. Se a gente for pensar aí, 3 dias que você pratique 60 minutos, já ultrapassou, já foi suficiente. 3 vezes por semana, 1 horinha. Ah, Murilo, não tenho tempo, trabalho demais. Então você pode malhar sábado, domingo e um dia da semana só. Pode malhar no horário daquele programa de televisão que vai fazer você ficar engordando. E aí você pode praticar em casa. Você pode estabelecer agora 1 hora que eu vou ficar sem parar. E aí é sair da inércia. Isso melhora todas as rotas e o seu corpo entende que você está vivo. E aí ele entende que você está vivo e lhe dá mais energia. E aí você consegue energizar a mitocôndria. E isso diminui dor, diminui fadiga crônica. Tem uma síndrome hoje que chama síndrome da fadiga crônica. Eu digo que é preguiça, mas não é preguiça, é uma síndrome mesmo. Pelo fato das pessoas estarem sedentárias demais. E que até trocar o canal da televisão é difícil. E aí às vezes fica lá intoxicando a mente. Porque tem programa que quase salta sangue. Se fosse 4D, jogava sangue. Mas eu acho que isso não é benéfico. Com certeza. Isso faz com que ocorra uma intoxicação de alma, de espírito. Então você tem que ter também empatia, carisma, olhar a vida de um olhar positivo. Às vezes a gente acorda de manhã e reclama que o sapato está apertado.
Será que você já parou para pensar que tem gente que não tem sapato? Então a gente tem que olhar pelo olhar positivo e aí a vitalidade fica positiva. Acho que é isso. Perfeito. Gente, é por aí. A gente tem estudos, inclusive o Rock mostra nas palestras, tem um estudo que foi feito com estudantes. Eles fizeram uma surpresa, falaram assim, metade da sala vai cada um para uma sala de cinema. E eles mediram a imunoglobulina da língua, né, da saliva, e mandaram cada um para uma sala assim, de cinema. Uns assistiram um filme de Madre Teresa de Calcutá e os outros um filme de guerra do Hitler. 2 horas depois, Murilo, quando eles voltaram, quem tinha assistido um filme que falava de altruísmo, de amor, né, que era o de Madre Teresa, tinha subido a imunidade. E os outros caído. Então, gente, por isso que a gente tem a TV Canção Nova, que só tem coisa boa, né? Me conta uma coisa, a sua digníssima esposa, eu sei que adora a Canção Nova. Sim, a minha esposa é... Tanto a minha esposa quanto a minha sogra, né? Até queria deixar um abraço para ela, que ela é uma das mais seguidoras, assídua. Inclusive, eu aprendi com ela a acordar às 6 horas da manhã, assistir a missa, e também, assim, agradecer. Eu acho que é mais agradecer, a gente só tem que agradecer, né? A todas as bênçãos que a gente tem ganho, os nossos filhos e tudo. E a gente lá em casa é, sim, seguidor. A gente também é um incentivador, né? A gente pratica isso, a gente pratica a nossa forma de agradecer, eu acho que é isso, né? E, pô, a minha sogra conseguiu levar isso para dentro da nossa casa. A Melzinha já reza antes de dormir, o Mateu também faz a posição das mãos. E acho que, assim, é isso, né? A gente tem o rosário na nossa cabeceira. Acho que isso que engrandece a nossa família. E eu só tenho que agradecer a minha esposa. Acho que ela que é o grande suporte da minha vida desde que eu a conheci, né? E que veio aí, com certeza, engrandecer muito a minha carreira e os nossos filhos. Acho que é isso. Vocês entenderam porque eu gosto do Murilo? Porque além de um grande profissional, é um homem de Deus. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde.